Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre as piores ações do mês de abril na Bolsa de Valores. E é claro, tudo isso simplesmente com relação ao seu valor de mercado, tá? Ou seja, a gente vai pegar algumas empresas que tiveram a maior desvalorização no mês de abril. Antes de darmos continuidade, pessoal, eu vou pedir, se você estiver vendo esse vídeo e tiver interesse em acompanhar uma rotina de investimento e também falar sobre os ativos de carteira e fazer análise de outros ativos, eu vou pedir para você se inscrever nesse canal e acompanhar os demais vídeos. E também, caso você tenha interesse, pode dar alguma dica e fazer algum comentário aqui nesse vídeo a respeito dos investimentos que a gente vai estar trazendo essa questão aqui à tona. Bom, aqui estão as empresas que tiveram a maior queda no seu valor de mercado nesse mês de abril. A empresa que está liderando é o Açaí, inclusive a empresa que a gente mais vai falar nesse vídeo. Algumas outras empresas também conhecidas como Azul, Vale, CVC, inclusive a Natura, que também é bastante conhecida, ficou em segundo lugar nas ações mais desvalorizadas do mês de abril. Em terceiro lugar ficou a Minerva, que é uma empresa de comercialização de carne in natura. E em primeiro lugar ficou a empresa o Açaí. Vale ressaltar que essas três primeiras, digamos assim, no caso seriam as últimas, porque está tendo uma desvalorização, mas essas três empresas, Açaí, Natura e Minerva, vale levar em consideração que são empresas, digamos assim, que do mesmo segmento. É um segmento que está sendo diretamente afetado pela alta da inflação. E também algumas projeções é que a inflação tenda a diminuir lentamente ao longo do ano, tá? Açaí, como a gente já sabe, é um grande atacadista. A Natura a gente também pode incluí-la numa empresa de varejo, até por conta das suas vendas. E a Minerva, como já falei, é uma empresa que comercializa carne in natura. Todas essas empresas têm algo em comum, assim como quase tudo no mercado financeiro, ou para dizer melhor, tudo tem um grande impacto a partir de quão alta esteja as taxas da inflação, mas em especial essas empresas que trabalham no comércio, elas podem ser afetadas ainda mais. Falando um pouquinho sobre o Açaí, a gente vê que é uma empresa que está com um patrimônio líquido de quase 4 bilhões de reais. Um valor de mercado de 16 bilhões e meio, no entanto, uma dívida bruta altíssima de 12 bilhões e meio, ou seja, essa empresa está muito alavancada, vem fazendo muitos investimentos e a gente percebe a partir do patrimônio líquido com o valor de mercado, é uma empresa que está com um PVP acima dos 4 pontos, então já é uma empresa para ficar de olho, para se você está pensando em ter uma empresa em carteira que visa o crescimento, aumentar o seu valor de mercado, mas levando em consideração o grande risco que se tem de investir nessas empresas. Pois com essa dívida bruta aqui de 12 bilhões e 591 milhões, isso pode talvez trazer muitos problemas futuros à empresa, caso ela não consiga recuperar todos os valores, todas essas dívidas que ela vem acumulando ao longo do tempo. A dívida líquida é uma dívida de quase 7 bilhões de reais, mas o que a gente tem que fazer é quando comparar com as outras empresas do mesmo segmento, como por exemplo, Grupo Mateus, Pão de Açúcar, e também o Carrefour, a gente vê que o Açaí realmente contém uma dívida muito superior a deles, está muito alavancada esta empresa. Então é para se colocar uma interrogaçãozinha nesta empresa e estudar melhor, fazer uma análise melhor do mercado, qual ela se encontra e com as suas concorrentes, se vale a pena ou não incluir esta empresa na carteira, tá? Mas o que a gente vai falar aqui é sobre a desvalorização que ela teve altíssima neste mês de abril, porque todos esses indicadores aqui, todas essas informações a respeito de patrimônio e dívida, isso não necessariamente impacta na desvalorização ou na valorização de uma empresa naquele mês específico, porque tudo isso aqui já é informação que a gente tem dessa empresa há bastante tempo.
Bom, perceba que é uma empresa que está com quase 19% de desvalorização nos últimos 12 meses, só que no mês atual está com 16,39% de desvalorização. A gente vê aqui o gráfico da empresa, realmente teve uma queda, depois tentou se recuperar e depois disso foi só ladeira abaixo, tá? É uma empresa muito fraca na distribuição de dividendos, pois como eu falei, é uma empresa que está muito alavancada, fez muito investimento, contraiu muitas dívidas, então está esperando, né, o mercado e a própria empresa e também os investidores espera que essa empresa consiga se recuperar ao passar dos anos, para que toda essa dívida possa ser convertida em caixa para a empresa e também convertida em lucro. Quem sabe no futuro a empresa se estabilizar, quitar essa dívida, e a gente sabe, como eu já falei em alguns outros vídeos anteriores, existe o indicador EV, que é o Enterprise Value, ou seja, para essa empresa está muito alto, porque além do patrimônio líquido, você tem uma dívida muito alta. Se a gente olhar direitinho aqui, talvez essa dívida esteja 4 vezes a mais, né? Quase 4 vezes a mais do que o patrimônio líquido. Então, quando a gente vê também a dívida líquida, a gente percebe que a dívida líquida é quase 2 vezes maior do que o patrimônio líquido. Então, isso aumenta o valor para se comprar essas empresas. Fica mais difícil você comprar essa empresa, porque quando compra, você ganha junto também as dívidas dela. Então, bora lá. Talvez a gente pudesse associar essa desvalorização aos resultados da empresa a respeito do primeiro trimestre. Só que ainda não saiu os resultados dessa empresa do primeiro trimestre. A divulgação está prevista para o dia 4 de maio, ou seja, nessa semana, acredito que seja sexta-feira ou quinta-feira, 4 de maio. E dia 5 de maio vai ocorrer uma conferência, 11 horas no horário de Brasília, a partir lá de Londres. Então, caso tivesse saído já os resultados do primeiro trimestre do Açaí e tivessem sido negativos, a gente poderia, talvez, associar essa desvalorização momentânea por conta dos resultados, mas ainda não saiu. No entanto, o que é que se dá para esperar desta empresa para o primeiro trimestre de 2023? Veja só, como eu falei, algumas projeções para a inflação em 2023 é de que de fato essa inflação caia, só que caia lentamente e não caia tanto como se imaginava ao fim do ano passado, que tinha uma projeção de que a inflação caísse mais rapidamente e a um valor menor do que hoje se espera e se projeta. Com isso, fica muito mais difícil para a população de uma forma geral. Porque quem é que frequenta o açaí? Quem frequenta o açaí são pessoas comuns do dia a dia, que são diretamente afetadas pela inflação. O seu poder de compra reduz drasticamente. Então pegue, por exemplo, uma pessoa assalariada. Essa pessoa que é bem provável que faça a sua feira do mês, a feira mensal, no açaí ou em algum outro supermercado desses grandes atacadistas. Esta pessoa agora vai pensar seriamente o quanto gastar naquela feira, porque sabe que também outros setores a qual tem que realocar o seu salário também está um pouco mais alto do que era há alguns anos, algum tempo atrás. Isso já se tem uma projeção, já se tem uma espera de que os resultados desse primeiro trimestre de 2023 do açaí sejam baixos, né? Pelo menos mais baixos do que esperava, justamente por conta da inflação que tende a se manter ainda alta. A inflação dos alimentos deve ser menor em 2023, mas ainda é desconfortável. Isso foi uma discussão envolvendo também o presidente Lula. Após já ter sido confirmado como presidente eleito, ele falava a respeito de baixar a inflação, principalmente nos alimentos, para que a população, de uma maneira geral, pudesse se alimentar melhor. Só que depois de algum tempo esse discurso começou a ser um pouco mais pé no chão e entender que a inflação não iria simplesmente baixar de uma hora para outra a valores muito baixos e rapidamente. Entende-se que essa inflação ela vai baixando, só que numa velocidade um pouco mais lenta do que se esperava.
Então a gente já pode parar para pensar de que os resultados do açaí no segundo trimestre serão melhores do que os resultados desse primeiro e quem sabe até do segundo trimestre, visto que para o segundo semestre, os últimos 2 trimestres do ano, a inflação, principalmente nos alimentos, ela estará um pouco mais baixa do que foi do fim do ano e também nesse primeiro semestre de 2023. No entanto, mesmo assim, a empresa já fez um aviso aos acionistas a respeito da distribuição de proventos. O pagamento dos dividendos será efetuado no dia 26 de junho de 2023, mas para isso você deveria portar as ações do açaí até o dia 28 de abril de 2023. Esse valor vai ser um pouco mais de 5 centavos por ação. E talvez o que não me agrade muito no açaí, além da alavancagem, uma empresa que está muito alavancada com a dívida muito alta, com muitos investimentos ainda não gerando lucro, pelo menos o lucro esperado, é justamente essa baixa distribuição de proventos. Como a gente viu, a empresa que distribui apenas 1,32% em dividendos anualmente, então isso de fato não é algo interessante que eu viso para esta carteira. Que o principal intuito, digamos assim, é a geração de renda passiva ao longo tempo. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso tenham gostado, deixe um joinha, faça um comentário aí que eu vou responder caso tenha alguma dúvida. Peço também que se inscrevam nesse canal para acompanhar mais vídeos desse tipo, vídeos informativos e também a rotina de investimento aqui desta carteira, tá bom? Então até isso, até mais, um abraço.